Olá! O assunto do vídeo de hoje é a respeito de autoestima. Eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivi a solteirice na maturidade. E eu espero que esses vídeos acrescentem algo no seu coração, na sua vida. Bom, a primeira coisa que eu separei hoje para compartilhar foi a definição que o Aurélio traz sobre autoestima. Então vamos um pouquinho para a língua portuguesa que nos explana um pouco mais a respeito do assunto, tá? Então vamos lá. Definição de autoestima: apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Às vezes a gente acha que a autoestima está muito relacionada à aparência, não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa muito bonita, né? Ou quando alguém se acha muito bonita, acha que tem um corpo legal, a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma autoestima elevada, né? Essa pessoa é bem resolvida com ela mesma. Ou então, às vezes, a gente se olha no espelho, não agrada muito daquilo que a gente, não se agrada muito daquilo que a gente vê, e a gente fala, nossa, minha autoestima hoje tá péssima. Mas aqui, no Aurélio, traz algo mais interessante do que a própria aparência. Aqui fala a respeito de confiança nos próprios atos e pensamentos. E eu fiquei refletindo a respeito disso. Claro que a autoestima também tem a ver com a aparência, com você gostar daquilo que você vê quando você olha no espelho. Mas é muito além disso. E eu fiquei imaginando ter confiança nos seus próprios atos e pensamentos. Olha só. O que você tem pensado a seu respeito? Será que você tem tido confiança nas suas atitudes? Será que de repente você não tem sido alguém que não tem tido a menor confiança e por isso tem tido até mesmo dificuldade de se relacionar? Como aqui eu falo sempre a respeito de ser solteiro, ser solteira, eu sempre volto para esse assunto, porque a nossa autoestima, ela interfere muito com relação ao nosso relacionamento com as pessoas. E a primeira coisa que eu queria te dizer é que para que você tenha uma justa estima, nem muito elevada, e nem também inferior, né, de você se achar inferior a outra pessoa, nós precisamos ir para a palavra. Então eu separei aqui alguns versículos que eu achei muito interessante para ler a respeito, porque a minha referência sempre vai ser a palavra, claro, né? Então nós vamos lá para o comecinho da Bíblia. Eu separei aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O primeiro passo para uma justa estima é você saber que você foi criado à imagem de Deus. A palavra diz que nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Então, antes de você olhar para si mesma, olhe para o teu Criador e veja o que Ele é, quem Ele é, para que você possa ser semelhante a Ele. Afinal, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Jesus era completo, Ele tinha uma personalidade perfeita, Ele tinha um caráter irrepreensível. E é Ele a nossa maior referência. Então, quando falamos de autoestima, é importante também falarmos da nossa essência, de quem nós somos, de buscar se conhecer, conhecer
toda a sua trajetória. E quando eu digo isso, eu não falo para você ficar olhando para o passado, porque eu sou muito contra isso. Muitas vezes as pessoas se prendem lá na infância, lá na adolescência. Eu, por exemplo, tive uma adolescência muito difícil, porque além de ter uma vida financeira muito precária, eu era uma pessoa me senti extremamente feia, porque eu era muito magra, eu sempre tive muito cabelo. Então eu era muito cabeluda, não tinha shampoos e condicionadores adequados para os meus cabelos, então eu tinha um cabelo muito armado, né, muito volumoso, e a minha mãe tinha o hábito de pentear os meus cabelos. Depois eu descobri que os meus cabelos, eles não precisam ser penteados, eles precisam ser lavados, sim, desembaraçados, mas depois eu preciso manter sem pentear os meus cabelos. E tudo isso eu fui descobrindo depois. Então na minha adolescência eu sofri muito. Se eu for parar para ficar presa ao passado, eu tenho inúmeros motivos para ter uma autoestima prejudicada. Então, eu não te aconselho a ficar olhando para o passado, mas eu te aconselho a, sim, conhecer hoje quem você é, na maturidade, quem você se tornou, quais são seus pontos positivos, mas quais são seus pontos negativos, o que no seu caráter ainda é deformado, que precisa ser transformado pelo Espírito de Deus. Você levar isso com naturalidade, porque todos nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, somos indignos. Então nós precisamos olhar para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos e não ficar derrotados diante deles, mas não ter uma postura de mudança, uma postura de crer que o nosso Deus é um Deus que transforma as nossas vidas dia após dia. Eu queria ler, na verdade, eu separei alguns textos, então eu queria correr um pouquinho e ler 1 João 3:1. Vamos ver o que diz lá. Peraí que eu separei aqui. Não, estou no Velho Testamento, vamos para o Novo. João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A segunda coisa que eu queria te dizer, você tem o privilégio de ser filha de Deus. O amor de Deus foi tão grande, tão largo e tão profundo que que me tornou filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Quando você entende que você é filho, você tem uma identidade. E essa identidade não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa mais ficar buscando ser aprovado por alguém, ser validado por alguma coisa. Há muitas pessoas que tentam se validar através de um título, por exemplo. Então elas fazem faculdade, elas fazem pós-graduação, elas fazem, mestrado, doutorado, enfim, para se validar, para mostrar que ela é um doutor, uma doutora, que ela tem um título, não é verdade? Outras procuram se validar por bens materiais. Então elas querem carros, elas querem casas, apartamentos, elas precisam de uma validação. Mas eu e você não precisamos de nada disso. A nossa validação foi conquistada na cruz do Calvário. Você e eu temos uma identidade celestial que não pode ser mudada. Olha que maravilha! O seu nome está escrito no livro da vida, aleluia! Os seus pecados foram perdoados. As suas deformidades, as deformidades do teu caráter são transformados de glória em glória, de vitória em vitória por Cristo Jesus. Então, isso é o que realmente é importante, você ser filho. Vamos para o próximo tópico, Romanos 12, 3. Vamos um pouquinho aqui para trás, Romanos 12, 3. Diz assim:
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há pessoas que se sentem superiores a outras, ou que pensam muito, se acham além do que na verdade são, e se sentem mais sábias, se ensoberbecem, né, por conta de alguma coisa, e elas se sentem superiores. O Senhor nos convida, do contrário do mundo que se autoafirma ou se sente autossuficiente, o Senhor nos convida a ter uma justa estima, a não se achar superior às outras pessoas. Ao contrário, de ouvir outras pessoas, de achar outros até superiores a nós, não no sentido depreciativo, mas no sentido de ouvir conselhos, de saber que outras pessoas podem acrescentar nas nossas vidas. Ser humilde, não é verdade? Isso é muito importante também para construir uma autoestima sólida, uma autoestima que não se abala diante das circunstâncias. E vamos para o último texto, 2 Coríntios, um pouquinho para frente, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então vamos lá. No versículo 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. A graça do Senhor nos basta. Ela é o suficiente para que nós alcancemos uma essência, como eu posso dizer, para que nós alcancemos uma autoestima equilibrada, não é verdade? Para que nós saibamos valorizar aquilo que temos, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa essência, mas não nos esquecendo que em todas as coisas nós somos fracos. E não é sinal de uma baixa autoestima reconhecer as fraquezas, não. Isso é sinal de que você sabe que depende de Deus em todas as coisas. Então, para que você tenha uma autoestima equilibrada, uma justa estima, é preciso fazer uma análise de tudo isso. É preciso você se olhar no espelho e ver que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Não importa se, como eu, você tenha cabelos muito cacheados, muito volumosos, né? Se você for muito magro, se você for mais gordinho, se você for alto, se você for baixo. Desculpa, passou um caminhão aqui, mas eu não posso deixar de gravar por causa do movimento da minha rua, não é mesmo? Então, não importa a sua aparência, importa, na verdade, seus atos, seus pensamentos, a confiança que você tem, não em si mesmo, como traz o dicionário, mas no Senhor, porque nele nós encontramos todo o equilíbrio que nós precisamos. Nós podemos ter uma justa estima quando a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. E para que você encontre um cônjuge, você vai precisar de uma justa estima. Porque ninguém vai querer conviver com alguém que vive sempre para baixo, que não se aceita, que não ama a si mesmo. Ao contrário, a palavra diz para nós amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Então é preciso a gente se amar, mas de forma equilibrada, não muito e nem pouco, mas justo, né? De uma forma justa, de uma forma equilibrada, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico por aqui.
se inscreve no canal. Nós estamos chegando quase em 100 inscritos. Isso pode parecer nada diante de muitos canais por aí, mas eu fico imaginando, são mais de 80 pessoas inscritas nesse canal, mais de 80 pessoas que estão se achegando aqui na nossa comunidade. Não são apenas números, são pessoas, é assim que eu enxergo e eu fico muito feliz. Então vamos se inscrever aí no canal, vamos compartilhar esse vídeo para a gente chegar em 100 inscritos. Essa é a nossa primeira meta aqui do canal, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.